Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Oh, aleluia. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de
por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Fazer o que nenhum homem fez. Fazer o que a história nunca viu.
o que nenhum homem fez sem fazer, o que a história nunca viu vem cumprir, o descrito em Joel. Aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez sem fazer, o que a história nunca viu vem cumprir, o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Aviva-nos, Senhor. A terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama. A terra chama. Chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, Que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo
estremece, o leão ruge no trono. Céus e terra Se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge no trono. céus e terra Se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge no trono. vem e toma o teu lugar aqui. 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 céus e terra Se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge no trono. Céus e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge no trono. céus e terra Se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge no trono. Aleluia, Jesus. Vamos receber o pastor João louvando ao Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, paz seja convosco. Deus possa abençoar nossas vidas de maneira poderosa. Nós oramos já, clamamos ao Senhor. E que a bênção do Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, permaneça conosco, né? Em nome de Jesus, nossos irmãos de casa, que participam conosco nessa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E já sem demora, quero convidar a nossa irmã Wesley, a Luciana, né? Que vão estar ministrando o estudo. Mas eu quero pedir vocês, irmão. Vou fazer um pedido, né? Se vocês vamos aproveitar o máximo do estudo. Aproveitar o máximo. Fique tranquilo no seu lugar. Se você quiser água, levanta a mão, vai ter um diácono. O diaconês vai estar atento aí para levar água para você. Não fique andando para lá e para cá, não, porque nós perdemos muito tempo com isso aí. Entendeu? Então, que Deus possa nos abençoar. Mas vamos aproveitar o máximo. E mais ainda, que nós já falamos domingo, né? Principalmente diaconisa, você que é líder, membro da igreja. Vamos fazer o possível, irmãos, para nós melhorar o nosso procedimento, a nossa frequência. Nós estamos recebendo de graça. Os irmãos que estão lá, eles lutam, eles estudam para trazer uma palavra, né? Para nos orientar. E não estão nem aí. Parece que a gente sabe tudo. Não. Nós precisamos de aprender muita coisa. Eu estou aqui para aprender. E com certeza o Espírito Santo, ele vai nos capacitar. Eu vou repetir, o Espírito Santo, ele já está nos capacitando. Porque ele está colocando para nós o melhor, que é a palavra. A palavra está sendo ministrada. Então ele está nos orientando de maneira poderosa. Aplaudindo ao Senhor, então, vamos receber nossos irmãos aqui, que vai ministrar o estudo para nós, tá bom?
Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Eu recebo em nome de Jesus. Por favor, coloque a mão à altura do seu coração nessa noite. Feche os seus olhos. E com inteireza de coração, com sinceridade nas suas falas, agradeça ao Senhor por mais essa oportunidade, por este momento, por você estar vivo, com saúde, por você ter alimentado nesse dia, por você estar na casa de Deus. Senhor, meu Pai, nós viemos agradecer ao Senhor por tudo. Meu Pai, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, que prazer estar em Tua casa. Pai, sabemos, meu Pai, que aqui é apenas um ensaio para a eternidade. Pai, quando estamos aqui dentro da Tua casa, esquecemos do mundo, das aflições, das preocupações, de tudo que é lá fora que tem tomado a mente humana. Então, Pai, nós agradecemos por estar aqui, Senhor, porque fizemos a melhor escolha. Davi dizia: eu quero estar para sempre na casa do Senhor. E é o nosso desejo também, Senhor. Muito obrigado pelo alimento que alimentamos nesse dia, pela água que bebemos, pelo ar que respiramos, Pai. Somos gratos a Ti por tudo. Pai, é em nome de Jesus que nós entregamos esse estudo em Tuas mãos, porque nós não temos capacidade, meu Pai, de ensinar nada para ninguém, porque não sabemos de nada, Senhor. Pai, nós desejamos todos estarmos também. Por isso, meu Deus, derrama o Teu Espírito neste altar, nesse Santo dos Santos. Envia a Tua palavra, Senhor. Fala com o Teu povo nessa noite, meu Pai. Que os que estão em casa também sejam ricamente abençoados assistindo esse estudo, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. E graças a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: que bom que você veio. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou fazer um pedido aqui. Óbvio, pode se sentar todos, fiquem à vontade. Se alguém sentir sede aí, o irmão Jean Anderson vai estar à disposição ali. Ele já procurou a gente. É só levantar a mão que ele vai estar levando a água onde você está. Agora, se você sentir vontade de ir no banheiro, obviamente que tem tanto banheiro aqui como lá embaixo. Então sinta-se à vontade, preste bem atenção em tudo que vai ser dito aí. Uma boa noite para os irmãos que estão em casa. Que Deus venha abençoar todos os irmãos. E quero fazer mais um pedido, né? Como de praxe. Por favor, não converse na hora do estudo, a não ser para me interromper, para fazer pergunta a respeito do tema. Se você sentir dúvida de algo, se você está com dúvida de alguma coisa, pode levantar a mão, pode dar sua opinião, pode participar junto comigo. Amém? O som do microfone tá bom? Tá tranquilo? Então tá bom então. Antes de começar, eu quero glorificar a Deus pela vida da nossa irmã Luciana. Por que o irmão Wesley está fazendo isso aqui? Eu dei um fora aqui no outro estudo bíblico, e eu falei a respeito aqui, até por uma interpretação teológica errada. E a irmã Luciana, né, me corrigiu depois. Só, irmão Wesley, a exegese, né, não está encaixando muito naquilo que o irmão falou não. E ela me mostrou alguns textos que foi a respeito da ressurreição do Senhor. Porque a minha interpretação bíblica foi o quê? Que quando Jesus ressuscitou, os guardas correm dali e eles chegam e mentem, né? Eles recebem dinheiro e mentem a respeito da ressurreição. Diz que os discípulos roubaram ali o corpo de Jesus. E qual que é a interpretação que eu fiz? Que quem viu Jesus ressuscitado primeiro foi os guardas e não Maria Madalena. Só que depois que a irmã Luciana me mostrou alguns textos, né, e eu cheguei em casa com mais tempo, fui analisar, e eu acho isso lindo. Realmente, quando
o anjo chega ali na pedra ali, a Bíblia relata que os guardas ficaram como mortos. E quando você vai procurar saber o que significa isso, tem vários significados: desmaio, inconsciência. Então o que aconteceu? Na hora que o anjo apareceu ali, os guardas desmaiaram. Então eles não viram a ressurreição de Cristo. E aí quando eles chegam lá, eles contam do milagre que teve ali, mas eles não viram Jesus. Então Maria Madalena foi a primeira realmente, assim como diz os evangelhos, a ser apresentada ao Cristo ressurreto, ao Cristo ressuscitado. Amém? É só um detalhe, né, assim, pequeno, mas a gente tem que ter humildade em cima deste altar para ensinar 100% Bíblia. Independente se a gente vai acertar ou errar, né? Eu volto a repetir, ninguém sabe nada, né, irmã? A gente está estudando todos os dias para tentar compreender as Escrituras e trazer uma palavra pura para os irmãos. Aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular não tem invenção. É exegese, né? Como que fala? Exegese. É palavra difícil, hein? Ou seja, é a palavra no foco mesmo. É uma das coisas que Lutero fez, né? A palavra no foco central. O irmão, só corrigindo. Exegese é quando discorre o texto e analisa o texto. Exegese é quando acrescenta algo que não está no texto. Foi o que eu tentei fazer, porque não estava no texto. Eu fiz uma análise daquilo que poderia ser. Vamos pegar um exemplo aí. Foi até bom você tocar nesse assunto. Deixa eu tirar esse terno aqui. Ô Chopin, em nome de Jesus, vai ter uns 2 ar-condicionados aí para nós ficar geladinho. Misericórdia aqui. Eu sei que é o fogo do Espírito Santo, mas tá calor aqui, ó. Misericórdia. Mas o que está acontecendo? O que acontece, irmãos? Vamos fazer uma, como que chama? Eu gosto que você fala que você tem a retórica. A exegese é quando analisa o texto. A outra, como que é? Que não está no texto. Exegese é quando isso. não está no texto. Eu sou ruim para conversar, né? O que acontece? Vamos fazer então aquela segunda frase ali do livro de Hebreus. Você sabe quem escreveu o livro de Hebreus? Você não sabe. Alguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus aqui? O que nós vamos fazer aqui agora então? Fala aí, irmã. Segunda frase. Exegese ou exegese, né? Exegese. Quem que inventou isso? O teólogo que inventou isso aí tá... Quando você pega Hebreus, um exemplo, não existe relatos de quem escreveu. Por que eu chego à conclusão que foi o apóstolo Paulo? Aí você analisa as outras cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que a leitura é muito parecida. E quando você pega Hebreus, se eu não me engano, 13, 23, depois você olha esse versículo mesmo, existe uma saudação ali a Timóteo que só Paulo fez dentro da Bíblia. Você pode encontrar outros textos ali, mas é uma saudação muito parecida. É isso aí, não é isso? Sabei que já está solto, irmão Timóteo, o qual que se expressa, vos verei. Tá vendo? Tudo indica, mas muito mesmo, que foi o apóstolo Paulo. Se você pegar o livro de Hebreus, o capítulo 8, o capítulo 9, olha lá, o saudação aos vossos chefes, todos os santos, tá vendo? É muito assim. A gente vai chegar numa conclusão que possa ser o apóstolo Paulo. Ainda que não há provas, né, teológicas, em pergaminhos, que foi ele que escreveu. Mas se você pegar o capítulo 7, 8 e 9 de Hebreus, só um homem do gabarito do apóstolo Paulo podia dar um entendimento tão perfeito da lei e o significado dela, né, irmã Luciana? Falando a respeito de Cristo. Irmãos, nós vamos continuar estudando aqui a respeito do apóstolo Paulo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que vocês abram no capítulo 9. Mas teve até uma irmã, acho que é a irmã do John, né? Ela não mora aqui não, né? Sua filha que estava aqui. Ela não mora aqui não, mas ela participou. Ela brincou comigo depois do estudo passado. E ela falou assim comigo: ó, irmão, você fica assistindo aí os jornais e depois a gente fica morrendo de medo. Ô irmãos, eu não poderia começar esse estudo bíblico porque sem falar do que está acontecendo no mundo. Eu estou super preocupado com a situação do mundo. Uai, irmão Wesley, mas não andeis preocupado com as coisas do mundo? Como que você está preocupado? Porque o que está acontecendo no mundo é um grande sinal da vinda do Senhor. E a minha preocupação é justamente, daqui a pouquinho eu vou colocar um vídeo aqui, é de como a igreja está enxergando isso. Como que a igreja está enxergando as profecias se cumprindo
de uma forma assim assombrosa. Nós estamos perto de uma guerra sem precedente no Oriente Médio de novo. Mal acabou uma, já vai começar outra. Porém, uma guerra muito perigosa para nós, porque tem pessoas, pastor, que dizem assim: por que o irmão Wesley está dizendo isso? Às vezes, para a pessoa ter uma pequena ignorância de conhecimento, e nós somos assim, a gente fala assim: mas uma guerra que está acontecendo do outro lado do mundo afeta nós de que forma? Vamos pegar um exemplo. Os Estados Unidos vai atacar o Irã, isso é certo de acontecer. Se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, é um canal que tem ali no Golfo Pérsico, simplesmente 25% do petróleo do mundo trava, Fabinho. Nós estamos falando 25% do petróleo do mundo. No mínimo vai faltar comida na sua casa. No mínimo vai faltar remédio nos hospitais. E é um caos mundial. Uma nova ordem mundial está sendo implantada. E nós estamos vendo até o Ocidente, né? Apocalipse diz muito que o Ocidente vai estar diretamente ligado nisso. O anticristo, eu não sei de onde que vai sair. Mas os Estados Unidos, eles abriram mão de todos os tratados depois da Segunda Guerra Mundial. A Organização das Nações Unidas estão despencando. E nós estamos vendo os regimes ditatoriais cair. Você sabe por que está caindo, Fabinho? Sabe por que Bashar al-Assad caiu na Síria? Agora possivelmente a Ayatollah vai cair lá no Irã. Como Maduro caiu na Venezuela. Sabe por que está caindo esses caras, esses ditadores, pastor? Porque o anticristo vai dominar o mundo. Isso é um saio para o anticristo. O Irã, que até 1979 era uma monarquia, e de 1979 para cá virou uma teocracia, um país ditatorial, já soma 12 mil mortos já na rebelião que está tendo lá, na manifestação. Nós estamos próximos de ver isso acontecer na nossa América e no mundo todo, porque o mundo está sendo preparado para o novo imperialismo americano, para uma nova ordem mundial. É por isso que o diabo está preparando, principalmente as pessoas com menos idade, os jovens, né, principalmente, se tatuam, cuidem dos seus corpos, vão para as academias, esquece a Bíblia, que igreja que nada, se preocupa com o seu bem-estar, se preocupa com a sua aparência. Não que isso seja errado, esquenta a cabeça com estudo bíblico, não, vai na igreja uma vez por semana, já está bom. Um mundo sendo preparado para o anticristo e um esfriamento monstruoso tomando conta da igreja. Quero dar um recado para você nessa noite aqui. Cuidado, a grande tribulação se aproxima. Cuidado. Basta, Fabinho, só uma bomba atômica cair lá no Irã. Só uma. Só uma. Basta só a China sinalizar que vai entrar na guerra. Basta só a Coreia do Norte apertar um botão. E vocês vão ver o verdadeiro terror que está lá em Apocalipse acontecer aqui na terra. Está muito próximo disso. Está muito próximo disso. Então, perca seu tempo, tá, pastor? Todos os dias, no mínimo 4 horas por dia, eu tiro só para jornal. Só para me entender o que está acontecendo no mundo. Porque Jesus diz assim, ó: estai-vos atentos. Estai-vos atentos. Tire um tempo para estudar. Tire um tempo para ler a Bíblia. Mais ainda, tire um tempo para se santificar. Falava com o irmão ontem. O maior segredo da santificação chama-se renúncia. A arte da renúncia é o princípio de santificação da nossa alma. Você quer ter uma saúde boa? Você consegue, Fabinho, ter saúde boa comendo açúcar o dia inteiro? Você tem que renunciar ao quê? O açúcar. Você consegue ter uma saúde antes, sem fazer exercício físico nenhum, só comendo açúcar, bobagem?
Você tem que parar de comer isso. Você tem que fazer exercício físico. Mas se a gente também não começar a querer buscar, estudar a Bíblia, sair um pouco das mídias sociais, se santificar no mais a nossa alma, ter uma aparência de alma boa, nós vamos se perder nesse mundo. Esse mundo vai engolir nós. E infelizmente todos os anos que nós tivemos aqui dentro vai ser em vão. Triste, escute bem. Não é você morrer com uma aparência às vezes física ruim. Triste não é você não ter dinheiro, não ter uma casa boa. Triste é Jesus falar naquele dia que não te conhece. Isso vai ser triste. Amém? Oremos pelo Israel, oremos pelas pessoas. Hoje um jovem ia ser executado, enforcado, porque ele disse que é contra o regime teocrático do Irã. Centenas e milhares estão sendo mortos. Simples. Mas por que o povo está na rua? Sabe por quê? Porque não tem dinheiro, pastor, para comer. A economia do país se afundou tanto que não tem, Cremilda, hoje dinheiro para comprar um remédio. E chega nessa hora que você vê seu filho passando fome, seu ente querido passando dificuldade, aí você vai para a rua protestar. Só que lá não pode protestar mais. Não é nada disso, eu não estou aqui para falar isso. Estamos vivendo um ano eleitoral, né? 2026. Cuidado aí com visão antisionista aí, tá? Cuidado com visão de política que vai contra Israel, contra o sionismo, contra o judeu. Cuidado com isso aí, tá? É princípio de raízes malignas. Mas não é o caso. Atos capítulo 9. Nós falávamos muito do apóstolo Paulo semana passada. E nós vimos que ele tem um encontro com Jesus. Nós vimos também que ele vai 3 anos estudar com o Espírito Santo lá na Arábia. E agora nós vamos ver que ele está convertido. O perseguidor agora está convertido. Saulo de Tarso está convertido ao cristianismo. E eu falei semana passada aqui de etapas que a nossa vida pede de nós. Tudo na nossa vida é etapa. E Saulo vai entender isso como nunca. Este homem que ainda é chamado de Saulo, ele começa a pregar de uma tal forma ali em Damasco, que o povo vai querer matar ele, Valtinho. Eu vi hoje uma postagem, pastor, eu achei interessantíssimo, de um amigo meu, um pastor, e ele postou assim, ó: pregue de tal forma, olha o que ele postou, pregue de tal forma que as pessoas odeiem o pecado ou odeiem você. E eu fiquei meditando aquilo ali, falei, mas o que é isso? Charles Spurgeon que postou isso. Pregue, Reinaldo, de uma tal forma que as pessoas vão odiar o pecado. E se elas não odiarem o pecado, elas vão odiar você. Isso é pregador. E Paulo era assim. Paulo, ele pregava de uma tal forma que as pessoas caíam por terra e se convertiam, ou elas queriam matar ele. Era um cara que não tinha meio termo. E ele chega no radicalismo total. E ele começa a pregar em Damasco de uma tal forma, provando que Jesus era Deus. E eles vão ter que descer Paulo para um cesto, Saulo ali no muro para um cesto, à noite, escondido, porque senão eles iam matar Saulo. Vamos fazer a leitura, irmã Luciana, lá do capítulo 9, versículo 25. Só 25? 20, só um minuto, espera aqui. Não, Atos capítulo 9, perdão, versículo 26. Vai lá. 26? Isto. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Isso aí, pode continuar, até o 29, tá certo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Pode continuar. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome de Jesus,
falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Então a gente está vendo que ele sai de Damasco corrido, ele é descido no cesto, e ele desce no muro e agora ele está em Jerusalém. Ele chegou em Jerusalém, só que o apóstolo Paulo, ele tinha uma personalidade para pregar que ele chegava e não queria nem saber. Ele chegava, um exemplo aqui que a irmã Cremilda é a pastora da igreja aqui, e ela está pregando algumas heresias que não está na Bíblia. O apóstolo Paulo chegava assim, pastor João, e falava assim: ó, você muda sua pregação ou Deus vai arrancar você daqui. Ele era esse perfil. Quando você vai estudar sobre a vida do apóstolo Paulo, ele era um cara super amoroso, mas ele era um cara muito direto. Arrependa do seu pecado, ou senão você está frita. Ele não tinha segundo termo. Ele era mais ou menos parecido com João Batista. E ele chega em Jerusalém causando tumulto, Fabinho. Porque os gregos querem falar alguma coisa, e como ele era um poliglota, ele conhecia muito sobre a linguagem grega, né? Inclusive era fluente em grego. Ele começa ali a discutir com os gregos, a ter confusão com os gregos ali, e a igreja começa a ser perseguida por causa dele. Ele chega para somar, mas ele quer que todo mundo se converte igual ele. Ele quer que todo mundo se converte da noite para o dia. E Deus, Ele gosta de nos moldar. Deus molda o nosso caráter, mas raramente Deus vai mudar a sua personalidade, sabia disso? Sabia disso, irmã? Ele vai moldar o seu caráter, mas a personalidade sua, misericórdia. A pessoa que tem uma personalidade ser meio durona, Deus vai com carinho, o Espírito Santo vai moldar ela, mesmo ela sendo ignorante, igual Pedro. E ela vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Só que o que vai acontecer com Saulo? Isso aqui vai doer em muita gente. Levanta a mão aqui, com sinceridade. Quem já se sentiu rejeitado? Eu falo no quesito: ah, irmão Wesley, uma vez eu fui pregar para algum amigo e eu senti que ele me rejeitou, me esnobou. Já aconteceu comigo. Ô irmão Wesley, eu já senti que eu vim pregar na igreja e ninguém deu ideia. Nossa, Deus, já aconteceu demais comigo. Ô irmão Wesley, eu sinto que às vezes eu estou falando algo de Deus com alguém, entra aqui e sai aqui. É ruim demais, não é, Adriana, a gente ser rejeitado pelo povo. É ruim demais também às vezes o pastor chegar e falar assim: ó, você está no banco, você para mim não serve não, fica aí por enquanto para aprender. E as pessoas hoje têm dificuldade com isso. Tanto é que se você falar um negócio desse: ó irmão Wesley, por enquanto você estuda mais um pouquinho, senta aqui, ó, estuda pelo menos mais uns 2 anos aí, depois eu vou te dar uma oportunidade. Se o pastor hoje, Júnior, falar isso com alguém, a pessoa, em vez de ter humildade, de abaixar a cabeça, ela sai aqui para a porta: eu sou o melhor, e vai para outra igreja e vai para o mundo. Prefere até ir para o mundo. Ô Valtinho, ó, é o seguinte: a partir de hoje você vai ficar só na porta do banheiro, e eu não quero você usando o diaconato não, porque eu vi algo lá fora que você fez, você vai ficar ali. Eu sem chance, eu vou embora dessa igreja e não quero mais nada. E Saulo queria estar na sede, pastor. Você acha que Saulo ia querer ficar lá para aqueles confins do Judas, abrir igreja? Não, a princípio Saulo queria ficar lá na sede, a igreja grande de Jerusalém, né? Onde vinha sábios do mundo todo. Então Saulo está com o ego lá em cima. Pedro é analfabeto, para ele falar em outro idioma, o Espírito Santo teve que usar ele. João analfabeto, pescador, eu estudei aos pés de Gamaliel, falo um monte de idioma, falo em grego, eu sou o melhor, Fabi. Eu sou o cara. E já chegou pastor querendo derrubar todo mundo. Eu que sou o líder aqui, acabou. Em outras palavras, não está escrito isso. A gente vê isso, que ele chega batendo de frente. Lê pra gente de novo aí o versículo 29. Olha aí, ó. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Aí sabe o que vai acontecer? Ele está dando problema. A igreja vai tentar fazer um conselho e tirar Saulo. Sabe o que vai dizer? Eu não sai dessa igreja. Ruim, pastor. Não é você ser expulso por homem, o pastor, seu líder, te transferir, você ficar no banco.
Ruim é quando Deus chega para você, Fabinho, e fala assim: ó, Fabinho, sai da igreja. Sobre essa situação que você mencionou aí a respeito de, às vezes, a pessoa ser repreendida para esperar um tempo, estudar mais e não aceitar, já sair correndo procurar outra igreja. É o que está acontecendo, o que disse em Timóteo, 2 Timóteo 2:3. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Precisa nem de eu comentar o texto, né? Doutores de si mesmo. E o que é essa doutrina? Palavra pura, sã, palavra filtrada. Aí a pessoa que acha que é boa, não, eu sou o doutor, eu sou o cara. Sabe o que vai acontecer com Saulo? Deus vai aparecer para ele, vai falar: você sai que você está atrapalhando a igreja. Aí eu quero ver. E sabe o que vai acontecer, Lúcia? Ele vai aconselhar Deus. Esse Saulo era uma brincadeira, né? Ele vai querer falar com Deus que ele é importante, pastor, que eu sou bom, eu tenho que ficar. Vamos ler isso comigo lá em Atos capítulo 22, versículo 17. Eu acho isso aqui extraordinário. Deus molda, Deus amansa esse touro brabo de um jeito ou de outro. Olha lá, Atos capítulo 22, versículo 17. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Então, olha, ele está tendo um arrebatamento de sentido. Ele estava fazendo o que, pastor? Orando na igreja. Ele não está fazendo nada de errado. Lê o versículo. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Agora o versículo 19. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Aí ele tentando aconselhar Deus. Senhor, ele vai querer, não vamos ler tudo não, porque o tempo não é propício. Ele vai querer fazer um diálogo com Deus. Senhor, eu sei que eu tenho que sair, mas eles sabem que quem era eu. Tipo assim, você está errado, Deus. Eu estou certo, sai, Saulo. É para sair. Eles não vão aceitar nada que você dizer ali. Você não está preparado ainda. Irmãos, nós temos que trazer isso para dentro de nós, gente. Nós temos que ser humilde. Às vezes nós achamos que talvez nós estamos preparados em conhecimento, em estrutura, em ego. Mas para Deus, às vezes nós estamos como um bebê que precisa ainda ser amamentado. Não busque querer ultrapassar as barreiras para chegar até o altar. Deus podia ter escolhido, preste bem atenção, os melhores homens de Jerusalém para seus discípulos. Jesus escolheu 12 analfabetos, entre eles um ladrão. E Deus moldou. Cuidado com isso, tem que parar com isso, pastor. E é até bom o pastor estar aqui. Parar com isso, pastor, eu não sei o que o senhor não me dá oportunidade, que ninguém está me vendo. Deus está te vendo. Não esquenta a cabeça com nada não, o seu tempo vai chegar. Para de ficar ultrapassando barreira, que eu tenho que estar aqui, que eu tenho que estar ali. Não, você tem que estar fazendo a vontade de Deus. Agora, você sabe o que é gostoso, Fabinho? Deus manda ele embora, Atos 9, né? Deus manda ele embora. E sabe o que vai acontecer agora? Depois que ele vai embora? A igreja vai crescer. Aí que é duro pro sujeito que se acha bom demais, né? Aí Deus arranca ele da igreja, e a igreja tem paz e começa a crescer. Vamos ler isso? Atos capítulo 9, versículo 30, por favor, irmã, e 31. Vamos lá? Atos 9, 30 e 31, vai lá. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Será que Deus está matando a alma de Saulo, ô Valtinho?
Os irmãos tentam expulsar da igreja e não quer sair. Deus manda ele sair da igreja, ele não quer sair. E volta um versículo aqui. Você acha que Saulo saiu? Não. Os irmãos acompanharam ele. Os irmãos que enviaram ele. Ele não quis ir para Tarso, são os irmãos que mandaram ele embora. Lê para mim de novo, irmã. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Os irmãos que enviaram o pastor ele a Tarso, some daqui. Vai lá para onde você nasceu, em outras palavras. Fica longe da igreja, você é um problema para nós. Será que essa atitude dos líderes da sede matou a vida de Saulo? Será que esse homem realmente morreu espiritualmente? Tem um texto que eu gosto muito, e eu quero que você aprenda com a vida de Saulo. Quem está esperando algo de Deus aqui, levanta a mão, por favor, levanta a mão. Eclesiastes capítulo 3, por favor, irmão. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Lê para mim, irmã. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Tudo tem um tempo determinado e um propósito debaixo do céu. Tente você entender a vontade de Deus no tempo certo para a sua vida. Este é o segredo. Ai, meu Deus do céu, estou tantos anos, ninguém lembra de mim. Gente, vocês acham que a vida de Saulo foi fácil? Todo mundo acha que Saulo foi o cara. Todo mundo acha que Saulo foi muito fácil para ele. Ah, não, Saulo converteu em Damasco e já começou a pregar. Negativo. Fazendo só uma recapitulação. Pastor, ele tem um encontro com o próprio Jesus. Aí ele vai para Damasco. É batizado por Ananias. Aí de Damasco ele vai estudar com Deus. Tem pessoas que não estudou, não leu nem um livro de Gênesis, quer pregar. Não sabe nem o que é Bíblia, quer subir e falar asneira em cima de altar. Aí ele vai estudar 3 anos com o Espírito Santo. 3 anos, Fabinho, fazendo um seminário com Deus. E também Deus quer que você estude com Ele também. Você sabia que quando você não lê Bíblia, sabia, Gilmar? Que quando você não lê a Bíblia é porque você não quer nem saber o que Deus quer falar com você? É assim. Porque quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. A pessoa que não lê a Bíblia não quer saber de nada de Deus. Simples. A pessoa que não lê Bíblia, não quer saber de ler Bíblia, não, por mim, o que Deus falar, entra aqui e sai aqui. É o filho desobediente. Quando o pai fala com o filho, ó, filho, não faz isso não. O filho entra aqui, sai aqui, vai lá, faz errado. É a mesma coisa a pessoa que não lê a Bíblia. Vem para a igreja do pai, como o filho também mora dentro da casa dos pais, come da comida do pai, como os filhos também comem da comida do pai, mas não quer ouvir o que os pais dizem. E Valtinho, o que acontece com os filhos desse mundo desobediente aí? Que não ouve os pais? Morrem. Vai no cemitério, o que você mais vê é lápis lá de menino que morreu. Agora imagina para os cristãos que estão dentro da igreja, que não ouvem também o que o pai quer dizer. Estão mortos espiritualmente dentro da igreja e acham que são santos. Pessoa que não lê a Bíblia, é impossível, escute o que eu estou dizendo aqui, é impossível ser firme espiritualmente em Deus. Ah, irmão Wesley, eu não sei ler não, é mesmo? Hoje você pode pedir seu filho, seu neto, seu parente, seu vizinho, seu irmão, é só baixar um aplicativo lá que faz leitura da Bíblia. Você coloca lá, hoje é tão fácil, você coloca lá em áudio, clica o botão e a pessoa lê para você, só escuta. Você tem dificuldade para ler? Agora arrumar desculpa que não está querendo buscar a palavra de Deus. Falava ontem, né, com a minha esposa. Sentei, conversei com a minha menina. Falei que vocês ficam perdendo tempo com o YouTube aí, com essas palhaçadas de Gabriel Shirley, sei lá mais que. Põe desenho bíblico, ocupa sua mente com as coisas de Deus. Falei com a minha menina tem 10 anos de idade. Os pais têm que ensinar isso para os filhos. Ficar perdendo tempo o dia inteiro com joguinho. Põe uma coisa de Deus para as crianças assistir. Nós temos que tomar cuidado com isso.
Saulo é expulso, vai para Tarso. E agora nós temos que dar uma pausa, porque Atos nós estamos lendo em ordem, e eu não posso continuar, né, pular etapas. Daqui a pouquinho, né, em outros estudos, a gente vai continuar falando desse grande homem de Deus chamado Saulo, porque Atos vai continuar, e a gente vai ver que agora Saulo foi embora, amém? Vamos continuar a leitura no versículo 32, Atos 9, 32, por favor, até o 34. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou-lhe certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe... Pode parar aí um pouquinho. Ah, não, pode ler o 34, desculpa, irmã. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama, e logo se levantou. O que acontece? Agora começa tipo uma missão ali, mas a gente está vendo aqui que o princípio da igreja, né, irmã? É até interessante quando a gente pega o mapa, que a gente vai ver que o princípio de Atos aqui, ele não tá sendo cumprido o que Jesus disse, ide por todo mundo. Porque essa cidade de Lida, na verdade, é uma região, hoje essa cidade existe até nos dias de hoje, uma cidade grande, que está ali no lugar de Tel Aviv, onde fica o aeroporto, né, de Israel Ben Gurion ali. E tem mais de 200 mil pessoas morando em Lida. Jope, para quem gosta, né, de buscar em mapa, é o mesmo que Jafa. Esse local era um porto antigo, né, que é banhado ali pelo mar Mediterrâneo. É até bonito, a gente fizer uma visita lá em Jope, né, que também a gente pode entender como Jafa hoje em Israel, que é muito interessante também, né, foi muito importante naquele tempo ali. Mas a gente vai ver que Pedro, ele vai para essa região ali, que era uma região banhada pelo Mediterrâneo, né, como se fosse uma praia, era um porto que tinha ali em Jafe, e a gente vai ver que tinha um homem ali que era paralítico, era um homem paralítico, tudo indica que já era um servo de Jesus, a gente não sabe falar isso com clareza, mas vamos ver o que vai acontecer ali, versículo 34, vai lá. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama, e logo se levantou. Olha para você ver, agora eu acho interessante que o versículo 33 diz assim que era Enéas. Enéas significa louvado, ou digno de louvor. E ele era paralítico, agora não era só paralítico. Lê para mim o versículo de novo. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Alguém sabe o que significa a palavra jazendo? A palavra jazendo significa que ele estava sofrendo para morrer. Você já viu quando você vai em algum cemitério que está escrito assim, aqui jaz, né, uma pessoa, então quer dizer que ele estava, além de paralítico, Reinaldo, ele estava sofrendo uma doença de morte. Aquele homem ali, irmã Luciana, ele estava para morrer. E ele tinha uma dificuldade de ser paralítico, Fabinho. Então ele estava sofrendo muito, tadinho. Vegetando. Alguém já visitou alguém que está vegetando? Eu já tive essa triste situação, gente. Misericórdia. Eu tive numa cidade, né, fui chamado e eu, meu Deus do céu, a irmã falou assim, ó, meu pai está nas últimas, ele está com câncer terminal mesmo, e meu pai, ele mexia com os negócios meio esquisitos, e vai lá fazer um apelo, uma oração, prega para ele, que se ele for embora do jeito que está, e saiu eu e o Vanderlei daqui, fomos para a cidade, Vanderlei é o Ney do Barnabé, e chegamos lá, pregamos a palavra de Deus, e ele entregou a vida para Jesus. Mas a situação que ele estava, misericórdia. E esse Enéas estava na mesma situação, jazendo, pastor, paralítico, estava ali para morrer. Mas o homem de Deus chegou e disse assim, ó, saúde na sua vida, saúde. E eu fico imaginando aquele pessoal ali de Jope, de Lida ali, ficou tudo trêmulo, porque aquele homem levantou na mesma hora. 8 anos, Gilmar. Tem pessoa que dá uma gripezinha, né, irmã? Fica 3 dias gripada. Ai, meu Deus, eu não aguento mais nada. Reclamatou. Ai, meu Deus do céu, que não sei o que. 8 anos numa cama, jazendo já para morrer. Não é fácil ficar 8 anos ali doente, não, gente.
Mas a palavra de Deus diz que Pedro chegou cheio do Espírito Santo e disse: levanta. Eu gosto muito de pegar algumas passagens bíblicas, né? E ali em João capítulo 2, versículo 23, a gente vai ver a importância dos sinais. Gente, eu sei que a gente não vê tantos sinais e milagres mais, até mesmo porque o mundo perdeu a fé. A verdade é essa. E a volta de Cristo está muito próxima. Então Jesus está mais interessado em curar a alma do que curar o corpo. Mas os sinais, eles não podem se afastar da igreja. Não pode. Lá em Atos capítulo João 2, 23, Jesus disse assim, ó, vai lá. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Por que eles estão acreditando em Cristo? Por causa da palavra? Não. Por causa dos sinais. Você tem que ter fé para isso, irmãos. Volte a buscar isso. Sabe, a gente tem que voltar a buscar isso. Eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo aqui. E é coisa muito boba. Talvez para os olhos de quem está na carne. Mas para quem está espiritual, os olhos da fé. Reinaldo, eu vejo Deus em tudo, cara. Se você trombar comigo aqui, eu estiver dentro do meu caminhão, eu estou conversando sozinho dentro do caminhão, parece que eu estou ficando doido. Eu falei com o pastor ali em cima, eu converso sozinho. Mas eu estou conversando sozinho, os caras ficou maluco da cabeça. E eu fui lá para Sete Lagoas carregar o caminhão, ali em Esmeralda. E o cara meteu um peso ali, rapaz. O caminhão meu carrega no máximo 28 líquidas, sapecou 34 líquidas no meu caminhão. E lá não tinha como tirar, porque emitiu a nota. E eu vim carregado, eu falei, meu Deus do céu. Se o pessoal do Jardim Canadá parar esse caminhão aqui, eu tô frito. Eles vão prender o caminhão e vai fazer eu arrumar outro caminhão para jogar a carga pro lado de lá. E era aqueles granulados grande, grosso. Aí vem eu subindo, Senhor, não deixa não. E olhando também para marcar viagem, que as viagens iam sair por volta de 16 horas. Na hora que eu tô acabando de subir o anel rodoviário, as viagens saem, eu jogo para o acostamento, marco as viagens. Já dei glória a Deus, primeiro milagre. Aí subi, falei, ô pai, seu pai estava comigo, você tá vendo alguém aí? Não tô vendo nada não. Aí eu acelerei, né, de longe, já que estava do lado dele. Aí na hora que eu chego pro pastor ali, depois daquele posto ali da barreira do Jardim Canadá, o homem e a mulher na pista, eu falei, misericórdia. Falei, Senhor, me ajuda a ficar igual o senhor ficou lá, passou no meio da multidão que queria jogar o senhor no precipício. Eu preciso que esse caminhão fique invisível. E eu passei, os guardas só olhou pro caminhão assim, eu lepe, meu coração até trêmulo. Aí tinha outro problema. Eu vou dar entrada na nota fiscal, a entrada dava até 5 horas da tarde, senão eu ia ter que dormir com o caminhão carregado. Vai escutando, igreja. Eu vou dar entrada na nota, meu aplicativo atualizou e saiu do ar. Estava dando erro toda hora. Eu falei, meu Deus do céu, o senhor quer me provar minha fé hoje? E eu ligo para um, ligo para outro, nada. E vim descer com o caminhão, que eu não podia parar o caminhão para resolver também, porque o abastecimento era até 5 horas e meu caminhão estava lá na reserva, para acabar o óleo. E eu abasteço aqui no Ribeirão do Eixo. Cheguei no Ribeirão do Eixo 5 para 5. O cara lá ia fechar o portão, eu falei, pelo amor de Deus, deixa meu caminhão entrar aí. Aí ele abriu o portão, ao seu último eu entrei, falei, ô glória. Abastei o caminhão e já apertava, falei, oh, meu Deus, agora essa nota como que eu vou fazer? Mandei o Jucimar tentar olhar para mim com um amigo dele que estava lá para tentar resolver. Valtinho, 4 horas e 59 minutos eles conseguiram dar entrada na minha nota. Ou seja, passei pelos homens, abasteci faltando 5 minutos para encerrar o expediente, e minha nota deu entrada 4h59, senão eu ia ter que bascular só hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. É coisa simples. Ô irmão Wesley, mas o que isso tem a ver? Ô, irmãos, comece a ver Deus em tudo na sua vida. Às vezes você está em casa aí lavando roupas do marido, você achou R$50, levanta a mão para o céu, glorificado seja o Senhor, que eu nem sabia que tinha esse dinheiro aqui. É ou não é? A pessoa às vezes está lá lavando roupa, você nem sabia, Jean, que tinha dinheiro, vai mete a mão no bolso, mas o que é isso aqui? Tem R$100 lá, e vem de glorificar a Deus, não, eu achei R$100, não, glória a Deus por esse dinheiro aqui, eu nem sabia que eu tinha. A gente tem que ver Deus em tudo. E Enéas está vendo ali
Deus operar um milagre extraordinário na vida dele. Lá em João 4,48, Jesus diz os sinais também. Vamos ler lá. João 4,48, por favor. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Então, se não vir sinais e milagres, não vão crer. Então, quando você vê alguém com dor de cabeça, ore, fala: Senhor, cura essa pessoa em nome de Jesus. Billy Graham dizia algo assim: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Deus quer ver você, Adriano. Eu vejo milagre na sua vida, não precisa nem ninguém me contar. Alguém conheceu o Adriano aqui antes de converter? Então nem queira conhecer, porque já está lá no passado, né? Só de eu bater o olho nela, eu já vejo um milagre. Não é impossível. Impossível. Agora, quem faz isso, Crediane? Aí quando você olha para a irmã Adriana e fala assim: meu Deus, quem que era a irmã Adriana e vê ela hoje? Só Deus faz isso, gente. Só Deus faz isso. Eu até hoje eu queria entender por que eu vim para o caminho do Senhor. Eu atravessei esse pires todo, gente. Até o dia que o irmão falou comigo: irmão Wesley, ouve essa rádio, gente. Como que eu não vou acreditar em milagre? A gente acha, pastor, que milagre é só ver o coxo andar, o cego enxergar, o surdo ouvir. Não, gente, milagre é quando Deus te arranca lá do fundo do poço e salva a sua alma. Gente, eu caçoava de igreja evangélica. Eu era um mão de vaca. Eu falava que eu não ia dizimar nunca na casa do Senhor, porque eu falava que era um absurdo. O irmão só falou comigo: ouça a rádio. Eu ouvi aquela rádio e aquilo eu já nem dormi mais. Hoje eu sei que era o Espírito Santo, mas até lá então eu não sabia o que era que estava acontecendo comigo. E eu cheguei em casa, falei: meu Deus, o que é isso? Peguei uma Bíblia minha que tinha vindo lá de Aparecido do Norte. Eu já contei esse testemunho aqui. Começo a querer ler. Falei: meu Deus, mas o que é isso? E já não tinha, Fabinho, eu já não conseguia mais entender aquele mundo, cara. O que está acontecendo comigo? Aí no outro dia eu ouvi a rádio de novo. Entendeu? Um cara que, bem dizer, era ateu. Eu era quase que um ateu, gente. Falava que tinha religião, mas era um ateu. Isso é milagre. Isso é um milagre de Deus. É quando a palavra vem igual um raio na vida da gente. A gente não tem mais como fugir. Na hora que você vai ver, você está totalmente envolvido. Ninguém me amarrou, Reinaldo, ninguém me acorrentou, ninguém me trouxe para aqui, obrigado, não. Isso é Deus que faz. No dia, Juninho, que você decidiu tomar a decisão de falar assim: quer saber, eu não quero mais o mundo, quer saber, eu vou servir ao Senhor, quer saber, eu acredito no céu. Isso é milagre. Não é um homem que chegou perto do Juninho e convenceu ele do pecado, não. Isso é milagre. Isso que é o lindo, Sueli. Você já viu tantos milagres, né? Aqui, ó. Resolve. Como que a oração tem poder? Pode falar, dona Ney. Glória a Deus. A força da oração. Por isso que Jesus quer ver isso de nós. Oi? Ué, é a churrasqueira. Glória a Deus. Tomou a Santa Ceia dobrada. A senhora não está fácil não, e aí não tem jeito. Pode falar, irmão Fábio. É um milagre. É forte.
a ciência tenta explicar, mas não tem como explicar o inexplicável, né? E é verdade. Eu estava vendo você falando isso aí, eu fiquei pasmo com isso. Nós temos DNA, o DNA nosso são fitas, né? Linhas de DNA. E o cientista falou que não sei tem quantos bilhões de fitas de DNA dentro de nós. Eu falei, mas o que é isso aí? Eu fiquei assim, pasmo. Dava para girar a Terra, o planeta todo, não sei quantas vezes. Está dentro de nós. A visão realmente, né? Parece que são... tipo, o cérebro, né? Manda... Eu esqueci como chama o nome. Eu vi num milagre até que teve do pastor comentando, que vai mandando a visão. A gente é não sei quantos milésimos de segundo que... Para mim fazer isso aqui, ó, o meu cérebro já captou tudo e já me deu o sinal que é para me fazer assim com a mão. Então é um milagre, gente. O problema, Fabinho, é que a gente costuma ser autossuficiente e esquecer que ninguém sobrevive sem água. E a água não tem gosto. Olha que coisa linda, a água é transparente. Ninguém não consegue sobreviver sem água, pastor. Algo que é tão simples. Agora que é o mais extraordinário, quem está vendo o ar que está respirando aqui, me levanta a mão e fala comigo. Eu estou vendo. Levanta a mão, fala assim, eu estou vendo o ar que eu estou respirando aqui. Olha para ver. O respirar já é um milagre. Porque ninguém vê como que é, não toca, ó. Põe você preso dentro de 4 paredes, sem um ar, para você ver o que vai acontecer com você. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Se não vir sinais e prodígios, não. Por isso que Davi diz, né? O salmista diz: olhai para os céus, porque os céus e a terra manifestam a glória de Deus. E manifesta mesmo. O mundo é um milagre. Não é Big Bang, não é nada disso. É um milagre mesmo. Amém? Vamos continuar a leitura de Atos capítulo 9, versículo 35. Vamos navegar aqui na Bíblia. Vamos lá, pode ler até o versículo 43, por favor. Amém. 35. Se eu pedir para parar, você para, porque vai ter algumas coisas para me falar aqui, mas pode ler. Tá bom. E viram-no todos os habitantes em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Converteram por causa de quê? Porque viu Enéas curado. Amém. Já falei sobre isso. 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Para aí, olha gente, eu até chorei quando eu estudei esse versículo aqui. Na hora que você está com o Espírito Santo, a gente emociona muito, por quê? Discípula fiel do Senhor. Era como, vamos pegar um exemplo, a Sueli, óbvio que eu vou pegar você como exemplo, mas não podia pegar a Adriana, qualquer outro aí também. Mas é como se a gente chegasse, né, um exemplo aqui na igreja, o pastor chegasse e falava: ô Sueli, aquela mulher que sempre estava ajudando no diaconato, aquela mulher que sempre dedicou a igreja, ela adoeceu, pastor, lá em cima no escritório e está lá morta, ajude ela pelo amor de Deus. E foi o que aconteceu. Essa Dorcas era uma mulher solidária, costurava túnica, ajudava os pobres, mulher piedosa. E ela cai ali enferma e morre. E na hora que Pedro chega, eu posso imaginar, Reinaldo, aquela emoção ali dentro da casa. Ô Pedro, ela morreu. Essa mulher é uma santa de Deus. Ela ajudava tanto aqui na obra. E Pedro vai subir aqui, olha o que vai acontecer. Versículo 40, por favor. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope
com certo Simão curtidor. Então, um grande sinal é operado em Jope. A Tábita, ou Talita, que significa donzela, gazela, perdão. Ela ressuscita, Pedro ressuscita aquela mulher ali. E a Bíblia diz que muitos daquela região creram. Falta isso para nós. Falta isso para nós. Eu louvo a Deus porque o nosso ministério aqui, especificamente no bairro Pires, tem recebido um avivamento pela misericórdia do Espírito Santo. Eu estou sentindo isso. Mas nós precisamos de mais. Hoje eu recebi um áudio de um irmão que eu amo tanto em Cristo. Para mim, um dos maiores homens de Deus que eu já conheci até hoje. E ele falou: irmão Wes, nós precisamos novamente fazer aqueles encontros, reavivar as células, as casas, vão voltar. Quero falar: seu irmão, nós temos que voltar, nós estamos parados. Monte, nós temos que voltar a ir para os montes, clamar ao Senhor. Nós só vamos ver as bênçãos do Senhor, os milagres de Deus, no dia que a gente sair do comodismo, da renúncia. Nós temos que arrebentar com a nossa carne, igreja. Nós precisamos disso. Aí nós vamos ver sinais, pastor. Deus vai fazer isso aqui de novo. Deus vai curar enfermos de novo. Vai fazer o cego enxergar novamente. Mas nós precisamos de ir. O problema de antes é que nós queremos vir. E vir para o hospital de Deus, que é a casa dele, é maravilhoso. Mas cadê os pacientes, Fabinho? Hein? Há o tanto de paciente que cabe aqui ainda. E sabe o que é o mais impressionante, Dianinha? Os leitos dos hospitais da carne do mundo estão lotados, mas os leitos do hospital da alma estão vazios. Talvez esse é o problema da humanidade. Se as pessoas se preocupassem mais, irmã, com a saúde da alma, isso já é científico, com certeza a saúde física estaria melhor. Porque muitas doenças que se desenvolvem é por causa da mente. Sabia disso, Fabinho? Muitas doenças que se desenvolvem é por causa da mente. A depressão, ela não vem por causa de algo físico, é algo mental. E é algo que está dominando os jovens, está dominando tudo hoje. Nós precisamos tratar nossa alma, tratar nosso espírito. Isso aqui é um hospital, mas nós também temos que ser o que, Jean Anderson? Socorristas. Temos que começar a entrar nas ambulâncias, que são os nossos carros, ir para as casas, ir para as esquinas e trazer para o hospital de Deus. Nós precisamos fazer isso. Pedro saiu do comodismo, saiu de Jerusalém, foi lá para a região, posso dizer, a região banhada pelo mar, e foi lá pregar as boas novas. E por isso Deus opera milagre. Renúncia. Precisamos renunciar. Eu vi Deus aqui nessa igreja na virada de ano. Eu vi, gente. Eu vi. Valtinho, eu não esperava ver. Eu emocionei, porque eu fico lá em casa igual aqueles bobos, vendo os vídeos antigos da igreja. Oh meu Deus, faz de novo. Hoje mesmo eu postei um. A igreja lotada. Na hora que eu chego aqui na porta, que eu olho aqui, já não cabia mais ninguém, é todo mundo apavorado. Meu Deus do céu, tá chegando gente lá em cima lotado. O Gil não cabe mais ninguém. E eu só com o olho fechado. Glória a Deus, Senhor. Era para estar todo mundo no mundo passando virada, bebendo todas aí, tá virando a igreja. Deixa esse negócio lotado, deixa aqui ficar com calor, deixa encher. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter esse desejo de ver os irmãos todos em comunhão. Amém? Não vai dar tempo não, viu, irmã? Eu vou ter que parar por aqui. Nós íamos falar do capítulo 10, né? E depois a gente vai voltar do capítulo 10. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Depois a gente vai voltar, né? Tem o capítulo 11, o 12. Deixa eu só dar uma conferida na minha Bíblia aqui. Do capítulo 10, meus irmãos, até o capítulo 12, né? Eu acho que aqui, nossa, tem muita coisa. Meu Deus. Ô, gente, não perde estudo bíblico de Atos, não. Quem quer ser muito firme na fé, levante a mão.
Cara, gente, eu fiz um propósito, pastor, para não constranger ninguém, eu não vou perguntar. Mas leia o livro de Atos. Leia o livro de Atos, gente. Estuda, pelo amor de Deus, esse livro. O que tem de riqueza aqui dentro aqui é impressionante. Nós vamos no capítulo 10 até o capítulo 12. A gente vai ver algumas coisas que vão acontecer na igreja. A perseguição continua na igreja. A igreja lá vai crescendo. E depois no capítulo 13 de novo, né, irmã Luciana? A gente vai ver, apresentar a figura do Saulo de novo. Aí daqui para frente ele vai tomar, como se diz, vai tomar posse das passagens bíblicas, né? Do capítulo 13 de Atos para frente vai aparecer esse homem chamado Paulo, que também conhece como Saulo. E aí a gente vai ver as viagens missionárias. Você vai aprender muito. Questão de comida, questão de bebida, como que tem que ser igreja, o porquê dos diáconos, que já foi explicado lá atrás, como que tem que se comportar, como que tem que ser os cultos, tudo isso aí Atos nos ensina. Amém? Não tem mais tempo, né? Eu agradeço mais uma vez, tá, irmã Luciana, pela oportunidade. Ô, Reinaldo, eu te mandei um vídeo aí. Eu vou tomar aqui. Eu gosto de ir em cima do tempo. Eu podia fazer umas 4 horas de estudo aqui, viu, pastor? Tô brincando, viu, gente? Uma hora é muito pouco para o estudo bíblico. Uma hora é bem puxado para você, porque a gente gosta de conversar, falar, dar oportunidade. Tem como apagar a luz aí, por favor, varão? Antes de você soltar o vídeo aí, esse vídeo é um vídeo, eu vou explicar porque está em inglês, Reinaldo. Esse vídeo é um vídeo que a Rubiana que viu e me mostrou. Esse vídeo é um vídeo que eu achei extraordinário, porque eu sempre defendi o perigo que é o telefone. Ô irmão, sem dúvida nenhuma, mas é nenhuma. Escreve bem o que eu estou dizendo aqui, não dispersa não, por favor. O telefone celular, escute o que eu vou dizer aqui, é a maior arma de Satanás nesse tempo. É a maior arma de Satanás. Satanás perseguiu a igreja, queimou cristão, perseguição do Império Romano. Não chega, pastor, nem perto do que Satanás está fazendo com o telefone celular. Eu quero dar mais um conselho para a igreja. Pode me achar chato, você que está em casa, pode achar entojado, o irmão Wes enjoado. Eu quero dar mais um conselho sobre o telefone, irmãos. O que tem de demônio pendurado nas costas das pessoas com telefone celular, pastor, não está escrito. E o pior, o demônio está doutrinando as crianças através do telefone. O telefone, isso é estudo científico, você pode pesquisar, se você não quiser acreditar em mim, ele é mais viciante do que uma pedra de crack. Faz um teste, Luciana. Pega a Ana Júlia, faz esse teste. Deixa ela 5 horas direto com o telefone na mão. E depois me faz um favor de vai lá e arranca esse telefone da mão dela para você ver. Faz o teste com qualquer criança. Ou fala assim com a Ana Júlia, você vai ficar 2 dias sem mexer com o telefone. Tem pais, eu vi na internet aí, e eu não estou falando só do telefone, mas videogame, essas coisas todas aí. Tem pais que estão sendo ameaçados de morte pelos adolescentes por causa disso aí. Você vai para os lugares, pastor, virou uma coisa absurda, a pessoa está lá o dia inteiro. A pessoa não quer saber de nada não, fica lepe, está todo mundo assim encurvado. A Bíblia diz que nós temos que ser igual quem, Adriana? Igual as águias, não é? Olhando para o alto. Ó. Mas é verdade, está todo mundo encurvado. Encurvado a quê, Fabinho? É um sistema maligno. Cuidado com isso, igreja. Domina. Tenha domínio próprio. Gálatas capítulo 5 diz o quê? Um dos frutos do Espírito Gálatas 5 mesmo. É domínio próprio. Fala para você mesmo, ó. Eu preciso do telefone para o Instagram, para o Facebook, mas eu vou agora ter limite. Eu vou ter limite, cara. Eu vou ter limite. Vai passar lá com a sua esposa, deixa o telefone no quarto, conversa com seus filhos, assista um filme com a sua família. Está acabando, pastor. Não há diálogo mais entre os familiares. E olha quem está por trás disso. O jovem, ele vai pedir Deus para abrir a visão espiritual dele. Ele é um jovem que está indo para a igreja
E ele vai pedir a Deus para abrir a visão espiritual dele. Tudo bem que é um vídeo ilustrativo, mas é a realidade. Ele fala: Senhor, abre os meus olhos espirituais. E ele vai ver que aqueles que estão em Cristo estão revestidos da armadura de Deus, como está lá em Efésios. Mas os que não estão revestidos da armadura de Deus, que é a palavra, que é a Bíblia, olha como que essas pessoas estão. Roda o vídeo, por favor. Ele está com a Bíblia na mão, observem bem. Saiu, Reinaldo. Lord Jesus, please open my spiritual eyes. Ela pediu para abrir os olhos espirituais. Olha o que ele vê. Spiritual eyes. Let me see the unseen. Da igreja. This is real. Pode acender aí. Irmãos, eu vou mandar esse vídeo depois, que ficou pequeno aqui, lá no grupo do estudo bíblico. Mas é a realidade. O que a Bíblia diz? O que Jesus diz antes? No mundo jaz? Quem que está no mundo dominando tudo? Os demônios. Nós não vemos, Fabinho, mas estão aí. Ó. O mundo jaz o maligno. Mas por que Paulo diz assim, revestir de toda a armadura de Deus? À toa? Porque o diabo, os demônios estão rodeando o mundo e estão atirando flechas ao tempo todo. E quem não está revestido da armadura de Deus, está pegando as flechas do diabo tudo. São as doenças, são as intrigas, são enfermidade, tudo quanto é tipo de coisa ruim, escravidão. Então quando Deus diz revestir de toda a armadura de Deus, é para revestir mesmo. E cuidado, as pessoas, todo mundo aqui encurvado, quem está por trás da pessoa é um demônio. Talvez alguém aqui já cometeu um pecado de ver coisa que não deve no telefone. O Espírito até tenta convencer a gente, mas o dedo da gente é mais forte, vai lá, aperta o botão. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Cuidado, é conselho que eu estou dando mesmo. Revestivos de toda a armadura de Deus. O mundo jaz o maligno. Eliseu um dia estava diante de uma guerra, e Geazi estava desesperado, nós vamos morrer. Eliseu faz uma oração e fala assim: Senhor, abra os olhos espirituais de Geazi. E na hora que Geazi abriu os olhos, ele viu um monte de carruagem de fogo com soldados ali. Assim é o mundo espiritual. O demônio, muitas das vezes, ele não vai aparecer por você, mas ele é desse jeito aqui, ó. Ele está mais perto de você do que você imagina. Mas aqueles que estão com a armadura de Deus, igual o jovem estava ali, estava tranquilão. Amém? Vamos... Vamos orar. Levanta a mão, por favor, você que está aqui para cá. Oi, irmão, pode colocar ali dentro também, né? Eu vou ter um pedido de oração aqui, pastor. Amém. Amém. Eu vou estar colocando aqui, eu vou dobrar aqui, porque é confidente. Estenda suas mãos para cá, por favor. Senhor, meu Deus, o Senhor
é o médico que cura, Pai. Nós acabamos de ler isso na Tua palavra. Eu sei, Pai, que o mundo precisa urgentemente da cura da alma. Pai, mas nós também sabemos que o Senhor prometeu sinais. Cure, meu Pai, essas pessoas que estão passando por enfermidade. Mas eu peço também, Pai, para que todas as pessoas que depositarem, Senhor, aqui neste altar com fé, meu Pai, venham ser ricamente abençoadas pelo Senhor. Deus, abençoe cada vida, abençoe cada pessoa que teve a fé de colocar esse pedido de oração, Pai. Eu creio que o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Por isso nós cremos no milagre, nós cremos na cura no Seu santo nome. Amém e graças a Deus. Vamos orar para as ofertas? Glória ao nome do Senhor. Você que vai dizimar, vai ofertar essa noite, mais uma vez eu dou um conselho: sempre se apresente ao Senhor com algo. Deus agrada muito disso, amém, irmãos? Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, nessa noite, meu Pai, eu venho agradecer ao Senhor por esta oferta que vai ser depositada aqui. Mas eu venho também pedir ao Senhor, meu Deus, que abençoe todos que irão, Pai, trazer a oferta aqui no altar. Para aqueles que vão ofertar pelo telefone, através dos Pix, que o Senhor venha abençoar essas pessoas, meu Pai. Que nunca venha faltar nada, Senhor. É em nome de Jesus que nós cremos, Pai, na certeza da vitória do Teu santo nome. Meu Pai, em nome de Jesus, nós vamos retornar para os nossos lares. Meu Pai, nós sabemos, meu Deus, que o mundo jaz o maligno. Mas como nós vimos no vídeo, Pai, revista o Teu povo com a armadura de Deus. Não permita que o inimigo plante, meu Pai, setas malignas em nós. Meu Deus, em nome de Jesus, eu Te agradeço por tudo. Que seja feita a vontade do Senhor em tudo. Nos guie de retorno aos nossos lares. Guarda a nossa vida. Proteja-nos de todo mal, Pai. E que possamos estar sempre em Tua casa. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de todos. Vão em paz, que Deus guie a todos. Você que vai depositar sua oferta, sinta-se à vontade.